Olá, professores! Bem-vindo a mais uma edição do ADUFG Saúde. Hoje nós estamos recebendo a professora Alessandra Brito, que é professora colaboradora do Programa de Ciências da Saúde na Medicina da UFG, para falar sobre os cuidados com a voz. Você sabe como cuidar da sua voz, professor? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Professora, seja bem-vinda aqui ao ADUFG Sindicato. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui falando sobre voz do professor, né? E falando um pouco mais sobre quais são os principais cuidados e o que é a voz, né? O que ela significa, inclusive para o professor. A gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, sobre uma pesquisa que a senhora desenvolveu, né? Que teve alguns resultados surpreendentes. Conta pra gente um pouco. Olha, é uma pesquisa que ela já vem com um ramo da minha pesquisa de mestrado. No mestrado, eu avaliei a questão das interferências, né, em voz em professores universitários. No doutorado, nós fomos a campo para verificar quais eram os principais sintomas na questão da aplicação de protocolos de sintomas, junto com o médico otorrinolaringologista, que levou o exame de videolaringo nas escolas de rede, né, da Educação Fundamental 1 e 2, escolas especiais e CMEIs. Né? Então, a gente queria saber como é que estava essa realidade também, não só em professores universitários, mas também nessa questão do professor que está aí no município, foi em escolas municipais também, com esse cuidado com a voz. Tá? Nós descobrimos que N sintomas eram referidos pelos professores. Então, nós tivemos muitos dados em relação a isso. Então, nós descobrimos que professores que relatavam sintomas como cansaço ao falar, pigarro, o principal sintoma referido foi a rouquidão e foi a que teve realmente repercussão em relação ao cruzamento com o exame de videolaringo. Tá? Professores que diziam que tinham sintomas e que quando nós fazíamos a videolaringo, realmente nós detectávamos problemas, tá? Esse foi o principal dado que foi encontrado. Então, eles referiam cansaço, pigarro ou às vezes até presença de sintomas que podiam estar relacionados a sinais de refluxo laringofaríngeo ou gastroesofágico e que quando fazia o exame tinham. Mas nós tivemos professores que falavam que não tinham nada, quando faziam a vídeo, nós encontramos problemas. Quando nós chegávamos nas escolas, claro, já tinha todo um protocolo antes, a direção já estava nos aguardando, era agendado, né, com o grupo. Muitos professores tinham resistência ao fazer o exame. Exatamente com medo de encontrar o problema e ter algum problema em relação ao seu trabalho na escola. Então, a gente também tem isso. Muitos professores, às vezes, têm um certo receio de procurar a assistência com medo ou receio de ter alguma interferência no seu local de trabalho, que é o seu sustento, não é? A sua subsistência. Muitas vezes a gente sabe que professores estão em 1 ou 2 ou até 3 turnos de trabalho para fazer o seu sustento da família inteira. A senhora acha que os professores, então, ignoram esses sintomas, acabam agravando uma doença, por exemplo? Eu não digo ignorar, Luciana. Eu acredito que muitos até percebem que tem um problema, sabe? Mas eles, de uma certa forma, protelam. Então, vamos deixar para depois. Ah, não, eu vou conseguir fazer a minha aula mesmo do jeito que eu estou. E a gente sabe que entre 29 até 80%, 90% de professores no Brasil já teve algum problema de voz, tá? Ou algum tipo de alteração. Mas ele dribla isso, entendeu? Muitas vezes, quando ele já chega para nós já temos um problema pior, muitas vezes, instalado ali. Tá? Para ficar um pouco assim mais objetivo para os professores entenderem, quais são os sintomas assim que deve realmente ligar aquela luz de alerta, que deve ficar mais atento? A rouquidão é o primeiro, né? A rouquidão é o primeiro sintoma. Então, uma rouquidão persistente por mais de 20 dias não é normal. Então, a gente tem que
estar atento a isso, tá? Procurar um médico para fazer essa avaliação. Pigarro, tá? Um pigarro persistente, uma tosse frequente também pode ser indícios de presença. Além, a gente tem que descartar quem tem distúrbios de vias aéreas superiores, rinite, sinusite, né? Ou inferiores mesmo, né? Pneumonia, bronquite, essas coisas assim, que pioram o quadro. Mas tosse frequente, piora na qualidade vocal, pode ser um sinal de presença de refluxo, né? A má alimentação, um sono ruim, não é? O estresse piora muito. Não é? O estresse é o que mais agrava, inclusive, para que você tenha aí a presença de um refluxo. Né? Quase todos os exames hoje que eu recebo em consultório, por incrível que pareça, têm sinais ou sintomas de refluxo. Essa questão do refluxo é importante, né? Porque tem alguns alimentos, então, que agravam essa situação dos problemas nas cordas vocais, né? Pioram mesmo a doença. Pioram e aumenta a questão da secreção, do pigarro. O hábito do café frequente, que tem em todos os lugares que nós sabemos, né? Nos departamentos, a presença do leite com café, da bolacha, né? Aí a gente observa o quão esse professor se hidrata, ele usa água, ele tem água frequente, né? Ou sempre carrega uma fruta, ou tá lá. A questão da maçã, ela não é à toa. Não é que ela vai melhorar a voz, mas ela melhora a questão articulatória, o processo digestório, porque ela auxilia na digestão, ela limpa realmente a questão da saliva, né? Ou até o planejamento da sua aula é importante para evitar esse desgaste vocal que acontece diariamente. Porque nós temos professores aí que falam 5 horas, param para o almoço, comem correndo e voltam para continuar suas 5 horas em outro local. Não? E o que ele fez para cuidar dele ou da sua voz? É lógico que o fonoaudiólogo ele indica os exercícios, né? Todo um planejamento nós temos, um cuidado, principalmente ao acordar, né? Então, nós fonoaudiólogos que trabalhamos, inclusive, especificamente com voz, nós temos um roteiro, né? Para que esse professor, ele acorde, ele faça seus exercícios, os seus cuidados com a voz, para que ele vá para o seu trabalho com a voz aquecida. Não é? Então, muitas vezes ele chega no seu trabalho e ele não consegue fazer o repouso vocal. Então, ele vai conversar com os colegas, ele vai tomar seu cafezinho, né? Ele vai ter toda uma atividade antes de entrar para a sala de aula. Aí ele já teve o desgaste. A gente tem que lembrar que um planejamento para o professor, ele também é específico, ele é personalizado. E quando a gente pede o exame, é exatamente por quê? Para que nós verifiquemos ali se a gente tem uma fenda, um nódulo ou outras alterações, né, ou comorbidades que fazem parte desse quadro que o professor apresenta de alterações, que dependendo do exercício, ou você melhora ou você piora. Então, para isso é que nós indicamos essa avaliação clínica, a médica, e vem para nós, para que a gente trace todo um planejamento para que esse professor recupere logo. Para a gente encerrar, professor, eu queria que você deixasse para quem está assistindo a gente dicas de como manter uma voz saudável. Então, estar atento sempre à sua voz é a primeira coisa, não é? Então, assim, observar, a sua voz, ela está normal? Você vem apresentando algum quadro? Se não, vamos buscar ajuda. Hidratar-se diariamente, cuidar da alimentação é importantíssimo porque ela pode piorar ou melhorar. A gente tem a questão do sobrepeso também, né, que está muito associado à alimentação e ao estresse, tá? Além da hidratação diária, né, a gente pode fazer alguns exercícios como esse que eu indiquei. Cuidado com quem fuma e bebe, a bebida alcoólica associada ao cigarro, né, é um dos maiores vilões. Então a gente tem, o Brasil até pouco tempo ainda era o segundo país no mundo de incidência de câncer de laringe.
E a gente fala sobre isso porque o primeiro sinal e sintoma é a rouquidão e não dói. Então, a rouquidão, muitas vezes, ela vem ali mascarando o quadro, tá? O sono é importante, atividade física é importante. A gente sabe que também muitos professores não têm tempo, mas se puder fazer uma caminhada, alongamento ou em casa mesmo, é importante. Porque isso faz parte de qualidade de vida. E a gente está falando aqui de saúde deste professor que é um trabalhador, pensando em saúde vocal, tá? Então, o que ele pode fazer por ele que possa melhorar? Então, nós temos que buscar no nosso dia a dia situações que favoreçam a melhora da nossa saúde. Porque se ele não buscar ajuda para ele como trabalhador, quem vai buscar? E ele é referência em sala de aula. E uma boa qualidade vocal refere uma boa qualidade de saúde também. Então, esteja atento à sua voz, afinal, ela é sua identidade, né? E também faz parte da sua profissão. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Professora, obrigado pela sua companhia em mais uma edição do nosso ADUFG Saúde. Eu te espero na próxima.